Glória a Deus. Enquanto a minha bancada ali vai chegando, nós vamos fazer aqui, irmãos, nós fizemos assim na quinta passada, porque para mim fica melhor, eu prefiro ficar no mesmo nível dos irmãos. Aí, ó, quem tem diácono tem tudo, irmão. Quem não tem diácono, né? Convido você a abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu o evangelista Mateus, no capítulo de número 25. Nós vamos falar hoje aqui, assim como nós falamos na semana passada, nós vamos falar sobre algo que muitas pessoas têm dificuldade de ministrar, né? E realmente são textos de uma dificuldade um pouco grande. Se você quiser sentar, eu acho que é melhor, porque é um texto extenso e daí você fica cansado. Eu vou tirar minha máscara também. Semana passada nós entramos em um ensino onde nós falamos sobre uma passagem que Jesus narra. E um acontecimento, um fato histórico, e Jesus narrou aquele fato histórico como uma maneira de ensinar que nem todo o castigo que nos é proposto, ou todo o castigo que nos sobrevém, é em virtude de algum tipo de pecado, né? Quando nós vemos aquela passagem onde Jesus fala dos galileus que tiveram seu sangue misturado ao seu próprio sacrifício, que eles ofereciam a Deus, e aqueles que foram soterrados pela torre de Siloé. E Jesus acaba explicando para nós que, é claro, existe uma preocupação muito maior do que o castigo que nós temos aqui nessa vida, que é o castigo eterno, né? Que é após essa vida. Esse nós devemos nos preocupar e nos arrepender e jamais pensar que nós iremos padecer por ele. Agora Jesus vai falar de uma outra coisa. E eu quero falar e colocar um título a esse estudo. Eu vou falar aqui sobre a resposta de Cristo, ou de Jesus, à indiferença do ser humano. E nós vamos ler um texto muito conhecido. Vamos começar lá, versículo 31, capítulo 25. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, estive enfermo e cuidastes de mim, preso e me visitastes. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro te acolhemos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar-te? Responderá o rei: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, fui estrangeiro e não me acolhestes, estive nu e não me vestistes, enfermo e preso e não me visitastes. Então eles também lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou preso, ou não te servimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que todas as vezes que o deixastes de fazer a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Irmãos, esse texto é bem emblemático, mas muito
assertivo no que Deus quer dizer. Jesus não quer fazer, obrigado, Jesus não quer fazer rodeios. A palavra de Jesus é direta, o que ele quer dizer, ele diz, e não tem uma dupla interpretação nesse texto, né? Não existe, ela é clara, e bobo é quem tenta tirar o que o texto não pode trazer, o que o texto não quer trazer. E nós vemos aqui Jesus fazendo, ele já vindo na sua glória, isso já vindo no julgamento das nações, ele já sentado no seu trono, e ele julgando, e ele vai fazer uma separação naquele dia. Naquele dia fica claro para nós que Deus enxerga pessoas de maneiras diferentes. E naquele momento ele vai mostrar quem é quem na ordem do dia, né? Então, para Deus, irmãos, existe uma separação. Para ele é clara essa separação. Existe uma separação daqueles que ele considera como bodes e aqueles que considera como ovelhas. E é muito interessante nós vemos ele falando de direita e esquerda, não quer dizer a conotação política que nós pensamos hoje. Mas direita quer dizer a força da sua destra, o braço dominante, aquele que tem o maior cuidado. Jesus estava querendo dizer que naquele lugar à direita, o lugar mais protegido, o lugar mais forte, né, que nós conhecemos, né, a não ser que aquele que é canhoto, mas a maioria da população é destra e a maioria da população tem o lado dominante, o lado direito. Então quer dizer que esse lado é o lado aonde estarão aqueles que ele quer proteger, que ele quer cuidar, que ele quer zelar. E a esquerda, já se fala do lado mais fraco, do lado que não é o dominante, e é o lado onde o Senhor vai fazer a separação dos bodes, né? E nós temos a nítida certeza de que ele está falando daqueles que são condenados, daqueles que serão salvos. As ovelhas, a igreja de Cristo que permaneceu inabalável, a igreja de Cristo que fez a diferença, a igreja de Cristo que não permaneceu indiferente aos problemas dessa vida. E os bodes, aqueles que levaram de qualquer maneira. O que mais me faz pensar a respeito desse texto é justamente que os dois lados passaram pela mesma situação. E vamos considerar como que Jesus estava fazendo como uma prova da fidelidade e da nova criatura que essas pessoas eram. Então vamos dizer que tanto os bodes quanto as ovelhas, eles passaram pelo mesmo processo de provação que Jesus quis trazer àquelas classes. Qual era o processo? Primeiro começa a nos fazer entender que ambos não sabiam que eles estavam passando por uma prova. Tanto os bodes quanto as ovelhas, eles vão perguntar: e quando nós fizemos isso, Senhor? Quando nós realizamos tais coisas que o Senhor está dizendo que nós fizemos, ou que nós não fizemos? E Jesus então vai revelar que não foi feito a nenhum daqueles pequeninos dele, né? Aqueles que por ele é querido, aqueles que por ele são amados, aqueles que por ele é desejado, que por ele é bem-quisto. E se você não conseguiu fazer o bem a essas pessoas, tendo a possibilidade de fazer, então você vai ser separado para o lado esquerdo do nosso Deus e vai ser considerado como bode. Agora, se você fez aquilo que era prudente, aquilo que era bom, aquilo que estava dentro do seu esforço, da sua capacidade, das suas forças, para aqueles que ele considera como importantes, ou os pequeninos do Senhor, como ele chama, então você tem um lugar reservado à direita de Deus. A salvação lhe está garantida. É muito importante nós entendermos isso. Porque nenhuma das duas classes, irmãos, isso entenda bem, tinha a intenção de fazer qualquer coisa daquelas que Jesus estava falando. Você já parou para pensar nisso? As ovelhas fizeram o bem e não sabiam que estavam fazendo o bem, porque não tinha aquilo por precioso. Eles não estavam fazendo por querer algum tipo de recompensa, eles fizeram porque lhes era da própria natureza que a nova criatura em Cristo Jesus foi originada. Consegue entender isso?
Consegue entender que Jesus está falando com pessoas que fizeram o bem, aquilo que Jesus se agradava, mas eles nem tinham a intenção de fazer? É como um movimento involuntário do corpo, é como a batida do coração. Você sabe que o coração bate, mas você não consegue controlar se o coração vai bater mais rápido ou mais lento. Não é verdade? Então essas pessoas, elas faziam o bem involuntariamente, sem a necessidade de fazer, por assim dizer. Elas faziam porque era como um movimento involuntário delas. E também os bodes fizeram da mesma forma. Eles não sabiam que eles estavam deixando de agradar a Deus. Então era como se nenhum dos dois grupos soubesse realmente o que estava fazendo. Porque por eles era algo involuntário. Eles faziam sem pensar, sem refletir naquilo que estavam fazendo. E todos os dois grupos pensavam que estavam sendo salvos. Um alcançou o objetivo e o outro não. Porque os dois vão questionar: Senhor, e quando nós fizemos o bem? E o outro lado: e Senhor, quando nós deixamos de fazer o bem? E aí que está a questão que nós queremos tratar hoje. Tudo isso, irmãos, é uma questão, não é de fazer ou deixar de fazer, mas é uma questão de indiferença da nossa parte. E é justamente isso que tem tomado conta das nossas vidas hoje. Irmãos, nós estamos numa sociedade, e nós inseridos nessa sociedade, nós também estamos tendo o reflexo disso para as nossas vidas, mesmo nós sendo cristãos. Nós estamos cada vez mais indiferentes à necessidade do nosso próximo. O dicionário vai dizer assim sobre a indiferença: estado de tranquilidade daquele que não se envolve com as situações, boas ou más. Desprendimento. Vai dizer também falta de interesse, de atenção, de cuidado, descaso, desinteresse, negligência, ausência de comoção ou interesse para com qualquer estímulo, apatia, indiferentismo, ataraxia, estado daquele que não se deixa conduzir por sentimentos arrebatadores como amor, ódio, raiva, etc. Distanciamento, frieza. Isso é a indiferença. E para ilustrar melhor a situação, Jesus, ele vai falar sobre duas parábolas diferentes. A primeira que nós queremos ressaltar aqui é a parábola do bom samaritano. Você lembra muito bem que o bom samaritano ele foi espancado até a quase morte, deixado à beira do caminho como já morto. E passaram sobre o bom samaritano, primeiro o sacerdote, depois o levita, bom samaritano não, sobre aquele indigente, o sacerdote, depois o levita e por último um samaritano. E Jesus estava tentando retratar com aquela parábola quem seria o próximo, o nosso próximo. Porque era isso que ele estava sendo questionado. E o sacerdote, ele passa, vê a situação e ele age com indiferença. Ele fala assim: já está morto mesmo, vou embora. O levita, da mesma forma, passa e age com indiferença àquela pessoa que precisava de ajuda. Agora, o samaritano, ele não, ele para, ele desce da sua cavalgadura, ele se prostra diante da pessoa, atende ela, põe azeite nas suas feridas, coloca a atadura, leva até a hospedaria, paga a estadia, paga o cuidado e fala que volta para acertar se dever alguma coisa. Eu entendo, irmão, que aquelas pessoas, as primeiras, mesmo elas sendo religiosas e terem a certeza da salvação, eles estavam inclusos no grupo dos bodes, daqueles que deixaram de fazer aquilo que poderiam para ajudar alguém. E eles, infelizmente, serão condenados pelo ato que eles deixaram de praticar. Você está entendendo que não é só aquilo que nós fazemos que nos levará ao inferno ou nos levará ao céu, mas aquilo que nós também deixamos de fazer irá ser fator determinante para o nosso estado eterno?
E o bom samaritano, ele é aquele que está no grupo das ovelhas. Por quê? Porque ele não se importou quem era o indigente. Não se importou o que tinha acontecido, se ele merecia ou não aquela surra, se ele mereceu ou não aquilo que ele sofreu. Ele simplesmente tomou uma atitude o quê? Uma atitude que na sociedade é chamada de humana, né? Ele foi condescendente com aquele que sofria. E ele foi enquadrado no grupo aqui que Jesus seleciona como as ovelhas que irão herdar o reino eterno. Então, irmãos, hoje extremamente preocupante, porque nós estamos agindo exatamente dessa forma. E eu falo muito olhando para dentro de mim, mas falo isso também por observar a sociedade que nós vivemos. Nós estamos numa sociedade individualista até o tutano. O meu é o importante, o do outro eu não me importo. Às vezes sente a vontade até de ajudar, mas faz mais força para não ajudar do que para ajudar. Nós vemos isso em vários setores da nossa vida. Desde o mais simples, nós vemos isso, por exemplo, num semáforo onde uma pessoa está pedindo alguns trocados ali, né? Nós poderíamos ajudar, muitas vezes nós podemos dar um trocado para ele, mas nós nos recusamos a fazer, porque acreditamos que aquela pessoa não merece um vintém, como se dizia antigamente, porque ela é uma pessoa que é um pecador e tal. Jesus não está preocupado com o destino daquele que nós vamos ajudar. Ele está preocupado com o nosso destino quando nós estamos ajudando. Porque, irmão, Jesus vai falar uma coisa muito interessante. Ele vai falar assim: estive preso e me visitaste. Preso incide em uma sentença condenatória. Ele foi condenado à prisão. Se ele foi condenado à prisão, ele cometeu um crime. Consegue entender? Que Jesus não está falando para a gente olhar a quem nós estamos ajudando, mas está falando para nós ajudarmos, porque qualquer um desses que nos ajudarmos pode ser a personificação do próprio Cristo. Irmãos, é muito difícil, porque nós não vamos ver um mendigo que profetiza para nós. Um mendigo que tem o semblante de Cristo para nós, falar assim: esse é Cristo e esse eu vou ajudar. Esse é o que Cristo está falando lá, que eu estive com fome e me deste de comer. Nós, muitas vezes, deixamos de ajudar, porque, irmão, dá trabalho ajudar alguém. Não é verdade? Dá trabalho, irmão, a gente sabe disso. Mas todo o trabalho que nós fazemos, querendo uma recompensa ou não, Deus está vendo, Deus está anotando, e um dia vai pesar a nosso favor. Então vale a pena sacrificar um pouquinho para poder servir a Cristo. Outra parábola que Jesus usa, que ilustra muito bem essa situação, é a parábola do rico e de Lázaro. Lázaro, aquele pobre mendigo, cheio de feridas, em que os cães lambiam as suas feridas e ficava à porta daquele rico. O rico sempre tendo do melhor, sempre usufruindo das melhores refeições, dos melhores tratamentos médicos. Só que os dois morrem, para nos mostrar que tanto o pobre quanto o rico vão morrer um dia. Tanto aquele que tem condição de fazer o tratamento lá no Albert Einstein, quanto aquele que vai ali na UPA, todos eles têm o mesmo destino. O pecado assolou toda a humanidade, e como consequência do pecado veio a morte. Todos nós iremos morrer, independente se temos ou não temos condições. O que eu acho mais interessante é que todos os dias o rico passava por Lázaro. E talvez o rico tivesse até boa intenção, porque ele fala: deixa eu voltar para avisar os meus irmãos para que eles não venham aqui. Os meus parentes não podem vir para cá. Talvez ele tinha até uma boa intenção, talvez ele tinha até uma justiça atrelada à sua vida, mas ele passava por Lázaro constantemente e não fazia nada por Lázaro. E ele tinha condições de fazer. E agora Lázaro está num lugar muito melhor que ele. Lázaro foi para o seio de Abraão,
e ele foi para o Sheol, né? Ele está num lugar de tormento. E agora eu te pergunto, irmão, valeu a pena ter o dinheiro? Olha, vale a pena ter dinheiro, desde que a gente saiba o que fazer com ele. Esse rico, ele poderia ter ajudado Lázaro, não poderia? Como fez o bom samaritano? E ele poderia muito bem ter ido para o seio de Abraão. Mas é muito claro para nós nessa parábola que Jesus está diferenciando aquele que ajudou e daquele que não fez nada. Porque o que Lázaro fez para merecer ir para o paraíso? A palavra não nos diz, mas provavelmente ele foi condescendente com alguém. Mas o rico não. O rico ficou preocupado com as suas próprias coisas. E é isso que eu quero trazer para a nossa reflexão hoje. Todos os dias Lázaro, o rico, acordava, ele levantava, passava pelo mesmo caminho, encontrava lá o Lázaro. Irmão, eram todos os dias isso acontecendo. Todos os dias. Todos os dias ele estava, vou usar aqui um exemplo, naquela época não tinha, mas hoje tem, né? Todos os dias ele passava mexendo no celular e o Lázaro do lado, ele nem notava Lázaro. Lázaro era pior do que um animal para ele, porque ele não estava nem vendo mais Lázaro ali. Por quê, irmão? Porque essa é a situação que a indiferença nos leva. Nós não sentimos mais nada pelo próximo. Nós não sentimos nenhuma dorzinha no mindinho do pé pelo próximo. E nós deixamos, muitas vezes nós poderíamos ajudar, mas falou, pois é, é tão difícil para mim ajudar. E recentemente, com essas questões que nós estamos tratando do Covid, muitas pessoas têm contraído essa doença e a gente tem tentado encontrar uma resposta para aquelas que vão para um estágio mais grave da doença, né? Irmãos, a gente se sente impotente de não poder ajudar. Porque de todas as formas, você vai e fala assim, tem como fazer isso? Não, não tem como fazer porque não vai surtir efeito. E você acaba se sentindo impotente. Mas de tudo isso, eu trago para mim uma lição. Será que nós estamos tentando fazer o nosso melhor pelo nosso próximo? E para mim é muito latente isso, principalmente no dia de ontem, quando Jesus, pelo doce Espírito Santo, colocou no meu coração essa preocupação. Porque, irmão, a preocupação ela veio muito para mim, muito nitidamente para mim, falando o que você tem feito pelo próximo, pelo seu próximo. Ah, eu tenho orado pelo meu próximo. Ok, irmãos, nós cremos que Deus, nós temos fé que Deus pode resolver. Mas às vezes, o que Tiago vai falar para nós é uma verdade. A fé sem obras, ela é morta. Às vezes não adianta eu orar só. Eu tenho que praticar uma ação que vai auxiliar aquela pessoa a passar por aquele momento de dificuldade. E nós, muitas vezes, irmãos, totalmente levados por uma sociedade malévola, uma sociedade podre, uma sociedade doente. Essa é a sociedade que nós vivemos, como nós já relatamos na semana passada, uma sociedade totalmente carcomida pelo pecado e destruída, destituída de moral, de caráter. Nós estamos totalmente envoltos nessa sociedade e ela está nos levando a pensar e fazer da maneira errada. Nós estamos sendo influenciados pelo meio que nós vivemos, sendo que nós não deveríamos ser influenciados pelo meio que nós vivemos, porque a palavra nos garante que nós somos forasteiros em terra estranha. Então nós não podemos assumir a nossa... Eu quero que você entenda dessa forma, nós somos cidadãos terrenos também, porque nós temos que cuidar do social nessa vida, do meio ambiente e tudo mais.
Mas eu quero que você entenda, nós não devemos ter a mentalidade da cidadania terrena, nós temos que ter a mentalidade da cidadania celestial. E lá, irmão, é onde os bodes serão separados das ovelhas, aonde quem faz algo por alguém tem valor, e aonde quem não faz é condenado. Esse é o pensamento que nós temos que ter, e eu faço um convite a todos nós, enquanto crentes, enquanto servos de Deus, enquanto evangélicos, enquanto protestantes, seja lá o que você quer ser chamado, para que nós venhamos a assumir a identidade que Deus nos deu, sermos cristãos. Não seja indiferente nem mesmo com essa mensagem, irmão. Porque às vezes você vai querer ser indiferente com a mensagem que eu estou falando para você, sendo que é o Espírito Santo que me ordenou mandar. Sabe, você vai pensar que não é com você, ou você vai falar assim, que mensagem nada a ver isso. Isso é fruto da indiferença que tem dentro do meu e do teu coração. Nunca é para nós a mensagem, é sempre para os outros, nunca serve para nós. Nós lemos a Bíblia com uma pá, nós pegamos aquilo que nós aprendemos e jogamos para o nosso próximo, porque nós falamos, isso serve para o fulano de tal. Nós não lemos a Bíblia e não meditamos na palavra com uma enxada, trazendo para nós. E hoje eu quero te convidar, mude a ferramenta que você está trabalhando, pegue uma enxada agora e comece a trazer para você falando, eu sou errado, como eu sofri ontem nas mãos desse Espírito Santo. Quando você percebe, irmão, que você está errado, a ansiedade bate no teu coração e você se sente já condenado. Só que essa condenação que nós sentimos que nós estamos sendo condenados, ela é benéfica para nós, porque ela é o chacoalhão de Deus para a nossa vida. Em Apocalipse, João escrevendo aquilo que Jesus está dizendo para ele, vai falar, Jesus vai dizer, eu corrijo aqueles a quem eu amo. Então, irmão, quando nós nos sentimos sendo corrigidos, isso é extremamente necessário, porque o Pai só corrige a quem Ele ama. Muitas vezes, nós vamos ajudar pessoas e nós não teremos a recompensa nenhuma aqui nessa terra. Tem pessoas que foram ajudadas até mesmo por você, e você pode dar esse exemplo, que você lutou, pelejou, pregou a palavra, fez de tudo para que a pessoa mudasse de situação, mas ela não mudou, ela não conseguiu se reerguer, continuou dependente dos vícios, não conseguiu. Você sabe o que Jesus está dizendo para você hoje? Eu não me importo com o resultado, eu me importo com a ação. Eu não me importo se você ajudou lá a comprar o medicamento salvou a vida ou não salvou a vida. Se aquela pessoa sobreviveu ou morreu, eu importo que você teve a ousadia de pegar e falar, eu vou ajudar de alguma forma. Irmão, é o que Deus trabalhou no meu coração tanto, e trabalha até hoje, porque Deus é a obra do Senhor, ela vai se aperfeiçoando no meio dos anos, né? E eu acho que eu já contei isso aqui, e já para encerrar, partir para o encerramento, algumas vezes a gente é pego de surpresa, né, por alguma situação, e apareceu uma pessoa necessitando de ajuda. Era um homem com saúde, plena saúde e capacidade para poder trabalhar e garantir o seu sustento. E ele estava necessitando de uma ajuda. No momento que aquela pessoa apareceu para mim, eu falei, irmãos, esse foi o pensamento. Mais um problema para mim resolver. Queria que nem tivesse aparecido. Essa é a nossa atitude quando nós estamos indiferentes ao problema do próximo. Só que eu fui coagido a ajudar aquela pessoa. Fui quase obrigado a ajudar aquela pessoa. Quando eu fui à casa dele, o que ele estava precisando era mais do que aquilo que ele tinha falado. E você sabe, irmão, que tem coisas que hoje em dia não dá mais para a gente sobreviver sem.
nós providenciamos todas as coisas que ele precisava, necessitava, para que ele pudesse continuar ali. Tinha um filho, uma criança, e a criança aparentemente era muito apegada ao pai, e nós ali organizamos tudo. Tudo que nós pudemos organizar. E eu saí daquela casa, irmão, com esse pensamento. Irmão. Assim, ó. Eu estou fazendo isso e esse camarada não vai dar em nada. Eu vou desperdiçar o meu esforço. Eu vou desperdiçar até o meu dinheiro para ajudar esse camarada e ele não vai em nada. Eu falei de Jesus para ele, falei que ele precisava ir para a igreja. E eu saí daquela casa com esse pensamento. No mesmo, um pouco depois, o Espírito Santo, como ele é maravilhoso, ele veio com seu arreio santo, né? No meu lombo. E o que ele falou para mim? Ele usou alguém para falar para mim, falou assim: você, que nós falamos um pouquinho na semana passada, é meu instrumento. E quem te usa sou eu. Um instrumento não pergunta se ele quer ou não ser usado. Para que ele vai ser usado? Se ele foi usado para a finalidade que ele foi criado. O instrumento, ele é usado por aquele que sabe manusear o instrumento. E ele falou assim para mim: você não é mais de você mesmo. Você é meu. Você se entregou a mim. E quando você se entregou a mim, eu te dei para o mundo. E aquilo me caiu um temor muito grande. Porque o que veio sobre mim? Falou: estou fazendo tudo errado. Vou ir para o inferno por causa disso. Mas eu entendi que é momento de nós mudarmos a nossa forma de pensar, irmão. É momento de nós reconsiderarmos a maneira que nós estamos enxergando a vida. Porque nós estamos indo por uma vala que nós não vamos conseguir sair mais de lá, irmão. Não deixa esse sentimento de indiferença tomar conta do seu coração. Não faça se alguém fizer algo em troca. Não faça para alguém condicionado a essa pessoa te recompensar. Faça porque Deus te colocou como instrumento dele aqui nesse mundo, para ser uma imagem dele. Jesus, irmão, curou leprosos, curou 10 leprosos, um voltou para agradecer. Jesus é 100% homem, 100% Deus. Ele poderia muito bem saber, mas ele deixou de curar? Não. Ele fez aquilo que ele estava proposto no coração a fazer. De Jesus não espere nada que é ruim, irmão. E é isso que nós temos que mudar na nossa vida. O mundo não pode esperar uma atitude de traição, uma atitude de indiferença de nós. O mundo tem que olhar para nós e falar: eu posso enganar esse trouxa, porque ele é crente. E glória a Deus por isso, irmão, porque nós somos instrumentos na mão de Deus. Quanto mais Deus confia em mim e em você, mais nós somos usados nesse mundo e mais nós somos enganados. Mas não é isso que Jesus está preocupado. Ele está preocupado em que você faça aquilo que você nasceu para fazer. Porque você não foi gerado por carne e por sangue, mas você foi gerado pelo próprio Espírito de Deus na sua vida. Você imagina, irmão, se eu e você fomos fazer alguma coisa para alguém só quando a pessoa nos for dar alguma coisa em troca. Irmão, nós nunca vamos fazer. Nunca vamos fazer. Porque aí é barganha, é troca. E a palavra nos vai dizer que melhor coisa é dar do que receber. Nós estamos vivendo, irmãos, num momento muito conturbado. Muito conturbado. O que eu quero é te fazer só um convite hoje. Vamos começar. Você não precisa começar fazendo. Eu só quero que você comece pensando. Pensando nas vezes que você deixou de fazer alguma coisa que Cristo queria que você fizesse. Porque você tem as suas razões e eu tenho as minhas razões de não fazer. Mas a nossa razão não serve para nada. Paulo vai falar que as nossas justiças são como trapo de imundícia. O que nós achamos que é certo, irmão,
não vale de nada. Certo, é somente o Senhor que está no céu e Ele te convoca. Acorda, exército, acorda, nação de crentes. Irmão, nós somos, no culto de domingo, acho que o Carlos Gramosa falou 33 milhões, é isso? 22, obrigado. Sabia que era dois números iguais. 22 milhões, irmão. Por que que o Brasil está desse jeito? Por que que o Brasil precisa de CPI para investigar fraude dos governantes? Irmão, se nós somos 22 milhões de cristãos, o Brasil não era para estar do jeito que está. É só assembleiano, na verdade. Obrigado. Se nós somos 22 milhões só de assembleianos, é mais de um assembleiano por município. Já está aí explicado. Nós deveríamos estar revolucionando o nosso país. Mas muitas vezes nós entramos no embalo do mundo. Nós agimos com indiferença. Não vai dar nada não. Ou simplesmente não sentimos remorso algum de não ter feito. Irmãos, eu quero que essa palavra fique no seu coração. Se você está sendo despertado como eu fui, glórias a Deus. Se você continuar indiferente, eu não posso te chamar de outra coisa a não ser de bode. Certo? Agora, se você faz já, glórias a Deus pela sua vida. Se você faz e quiser melhorar ainda mais, irmão, a gente sabe que vai ter galardão, segundo obras lá no céu. Isso é muito importante para nós. Nós sabemos que o nosso Deus não está deixando passar nada batido, Ele está vendo até aquilo que ninguém vê. O temor do Senhor invade meu coração aqui nessa noite, irmão. Porque Jesus, irmão, Ele não está de brincadeira quando Ele está falando, olha, vocês são crentes, tá, beleza, mas apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Vocês são bode. É muito difícil, irmão, nós entendemos isso, porque nós achamos que só vir na igreja, só ter uma carteira de membro, só temos algum ministério na igreja já é suficiente. Não, Jesus está vendo aquilo que ninguém vê. Jesus está observando aonde ninguém vai. O salmista vai dizer, se eu andar pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. No vale da sombra e da morte, Deus está indo também. Só que nós acreditamos que Deus só vem na igreja, Deus só vem no... Não! Deus está contemplando em todo momento. Eu temo essa palavra, porque essa palavra, ela vai fazer toda a diferença para nós, quando nós nos encontrarmos com esse Senhor, que não será mais o amado misericordioso. Aqui, irmão, Ele já está centrado no trono, aqui Ele é juiz, e como juiz Ele é severo no julgamento, porque Ele é justo, não passa uma agulha sem que Ele veja, e sem que Ele leve em consideração. Irmãos, eu confesso que eu tenho tentado, mas eu confesso a vocês que eu ainda estou longe de chegar nesse ideal que Jesus está falando. Estou longe. E eu queria que, se você também se enxerga longe desse ideal, pelo menos durma pensando nisso. Pelo menos coloque a cabeça no travesseiro e fala, será que o pastor tinha razão? Não fale, irmão, que é para o outro ouvir. Não fale que é para o terceiro. Não fale que é para aquele outro. Não, irmão, é para você. A palavra de Deus é para mim e para você. Você está aqui, Deus quer falar com você. E nós temos que ter uma guinada na nossa vida. Se for assim, nós mudamos essa sociedade.